Bom dia. Sobre operações com frações, tem 4 principais operações que são as que a gente mais encontra no dia a dia e na matemática de nível básico, que são a soma, a subtração, a multiplicação e a divisão. Abordando uma por uma, para as divisões de soma e subtração, que são operações inversas, o método é o mesmo. Você tem que igualar o denominador das duas frações e então somar os numeradores. Para igualar o denominador, tem um método que é chamado de MMC, mínimo múltiplo comum, que é encontrar o menor número inteiro possível, que ele pode ser um múltiplo dos dois denominadores. Aqui no caso, entre 2 e 3, a gente pode fazer isso multiplicando um pelo outro. 2 vezes 3 dá 6, que ele é o menor número que ele pode ser, que ele é tanto múltiplo de 2 como múltiplo de 3. Então a gente vai colocar esses dois denominadores essas duas frações com o denominador 6. Aqui a gente teve que multiplicar o 2 por 3, então vamos multiplicar o 1 por 3 para manter as proporções. Aqui a gente teve que multiplicar o 3 por 2, então o 5 vai ser multiplicado por 2 também. Como as duas frações estão no mesmo denominador, só pode-se somente somar os numeradores. 13 sextos. Resposta final. Aqui é a mesma coisa. Porém, como 6 já é um múltiplo escalar de 3, não precisa multiplicar o 6 por 3, não faz sentido. Sendo que o 6 já é um múltiplo de 3, então é só a gente multiplicar o 3 por o 2, que a gente consegue igualar os denominadores. Então tem 2 sextos mais 2 sextos, que são igual a 4 sextos. Para a operação de subtração é a mesma coisa, só que com o sinal invertido. Só igualar o denominador. 5 e 2, o mínimo múltiplo comum entre esses dois números é 10, pois 5 vezes 2 é 10 e não tem eles não são múltiplos escalares entre si. Para colocar a primeira fração em denominador 10, o 5 foi multiplicado por 2, então 3 também será multiplicado por 2, que é igual a 6 décimos, menos o 2 foi multiplicado por 5, e 1 também será multiplicado por 5, menos 5 décimos. Que isso aqui é igual a 6 menos 5, 1 décimo. Aqui tem uma fração subtraída de um número inteiro. Esse número inteiro ele pode ser representado na forma de fração ao adicionar o numerador 1, o denominador 1, pois todo número dividido por 1 mantém-se inalterado. Essa fração aqui ela pode ser simplificada ao se dividir os dois lados por 5, que vai ajudar bastante a gente para resolver ela. Ao se dividir esses dois lados por 5, temos que isso aqui é igual a 3 meios. 15 dividido por 5 é 3, 10 dividido por 5 é 2, menos 3 inteiros. Aqui tem que igualar novamente o denominador, que pode se multiplicar essa segunda fração por 2 dos dois lados. Então tem 3 meios menos 3 vezes 2, 6, 1 vezes 2, 2. Agora, como aqui está no mesmo denominador, a gente pode só subtrair os dois valores, que tem 3 menos 6 igual a menos 3 meios. Agora a operação de multiplicação ela é um pouco mais simples, pois é somente multiplicar o numerador com o numerador e o denominador com o denominador. Aqui nesse primeiro caso, 1 vezes 6 é igual a 6, 3 vezes 2 é igual a 6 também. Como aqui são dois números, a gente pode simplificar essa fração ao dividir os dois lados dela por 6, cortando as duas. O resultado final é 1. Aqui 5 sextos vezes 12. Aqui é a mesma coisa. O 12 ele pode ser representado como uma fração ao adicionar o denominador 1 debaixo dele, que inaltera o valor dele. Agora é só multiplicar 5 por 12 e 6 por 1. 5 vezes 12, 5 vezes 10, 50, 5 vezes 2, 10. Então 50 mais 10, 60. 60 dividido por 6 vezes 1, que é 6.
Aqui também pode se simplificar ou dividir os dois lados da fração por 6, que se tem 10 dividido por 1, que é igual a 10. A operação de divisão, ela é muito parecida com... Só um segundo que tem um erro aqui. A operação de divisão, ela é muito parecida com a operação de multiplicação pelo fato dela ser uma operação oposta. Divisão é o oposto da multiplicação, do mesmo jeito que a subtração é o oposto da adição. Então, é exatamente o mesmo, porém a gente tem que inverter o produto o número que será dividido, né? Aqui no caso a gente tem 4 meios que vai ser dividido por 1 meio. Então a gente vai inverter esse 1 meio, vai transformar em 4 meios vezes 2 inteiros. Inverter é trocar de lugar o numerador e o denominador. É a mesma coisa que a gente elevar essa fração aqui a menos 1. Em muitos materiais vocês podem encontrar a divisão como uma multiplicação, a multiplicação do número elevado a menos 1, que é essa forma de inverter. Por exemplo, 3 elevado a menos 1 é igual a 3 inteiros elevado a menos 1. Esse menos 1 vai inverter, vai ficar 1 terço. Por isso que uma multiplicação de algum número elevado a menos 1 é a mesma coisa que a divisão. Aqui, 4 meios vezes 2 inteiros. Esses dois vão se simplificar, no final vai ficar 4 inteiros, que é igual a 4. Aqui, 6 oitavos dividido por 3 quartos. Mesma coisa. Esses 3 quartos serão invertidos. Teremos 6 oitavos vezes, como a gente inverteu a fração, a gente inverte a operação, vezes 4 terços. Agora é só multiplicar. Numerador com denominador, numerador com numerador, denominador com denominador. 6 vezes 4 é igual a 24. 8 vezes 3 também é igual a 24. Esses dois números irão se simplificar, o resultado final será 1. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, espero que tenham entendido. Até a próxima.